Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este Evangelho organizado e produzido pelo Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje estaremos tratando de um assunto de grande importância para o nosso processo evolutivo espiritual. Ele é tão importante que está presente em diversas obras da codificação espírita. Mas, inicialmente, iremos fazer uma leitura deste livro, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, de Richard de Simonetti. É o texto O Manto Sagrado. Após a publicação de Parnaso de Além Túmulo, um sacerdote escreveu ácida crítica. Ridicularizando o livro, comentou que o médium devia ter pele de rinoceronte para acolher tantos espíritos. Jovem e inexperiente, Chico ficou chocado. Tenso, foi possuído por intolerável dor de cabeça e cogitava intimamente: valia a pena ser médium e ficar exposto a comentários ferinos? Seria justo aguentar tantas ofensas se estava imbuído das melhores intenções? Surgiu Emmanuel. O médium abriu-se com ele, falando de suas mágoas. O mentor, porém, falou-lhe com firmeza: não vejo razão para solenizar esse assunto. Mas o padre disse que eu tenho pele de rinoceronte. Se não tem, precisa ter. Se cultivar uma pele frágil, se ressentirá de qualquer afinetada, e não nos será possível o trabalho no campo mediúnico. O médium não se conformava. Temos a nossa dignidade. É difícil conviver com o desrespeito alheio. Emmanuel redarguiu com firmeza: escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, o que você está esperando? Uma carruagem para transitar entre os homens? A advertência foi dura, mas incisiva e inquestionável, suficiente para o médium perceber o engano em que se incorria. Refazendo-se para o trabalho, logo se livrou da incômoda dor de cabeça. Ela apenas refletia sua exacerbada indignação, natural num homem comum, mas inadequada num servidor do Cristo. Jamais cumpriremos o que Jesus espera de nós se nos deixarmos influenciar pela maledicência. Então façamos agora a nossa oração, sentando confortavelmente, visualizando a doce e amável figura de Jesus à nossa frente, vindo radioso, amoroso, de braços abertos a nos acolher e deixando-nos envolver por sua luz, por seu amor. Agradeçamos ao Deus Pai de amor, a nosso Mestre amado Jesus e aos irmãos de luz por mais essa oportunidade reencarnados aqui na Terra, a fim de aprimorar o nosso espírito através das experiências terrenas. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmãos de luz. Que possamos ter em mente que todas as situações são experiências e aprendizados para o nosso espírito, que, vivendo esses momentos, tira suas sabedorias para vir ampliar os horizontes do futuro. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmãos de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Então hoje leremos um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. O item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes. Aí tendes uns dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração.
confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Daí, o que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob suas vistas e prossegue com o amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras quanto por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. É este tema, o tema do perdão, que trazemos hoje para a nossa reflexão. Um tema tão importante que, como disse anteriormente, está presente em todas as obras espíritas, da codificação espírita. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 661, né? O livro Libertação, Jesus no Lar, Sexo e Obsessão, Sexo e Consciência, a fascinante história de Chico Xavier, a reencarnação de Segismundo é um próprio ato de perdão. Sexo e Destino, né? Entre a Terra e o Céu. Nossa, são tantas. Missionários da Luz. Tantas obras que vão recordando e que trazem este tema, dada a sua importância em nossas vidas. Porque muitas das vezes ficamos presos aos nossos remorsos, aos nossos ressentimentos, às mágoas, que foram atos passados, que ficaram para trás em nossas vidas. Que poderíamos extrair as lições daquela situação
né, tirando proveito dessas lições para viver o presente e construir o nosso futuro. E muitas das vezes a gente fica preso ao passado, preso no passado e deixando de viver o atual, o agora, o como o próprio nome diz em nosso idioma, o presente. O nosso presente de estar aqui, neste momento, agora, na vida, vivendo plenamente o momento atual, com consciência desse momento atual. E não, muitos de nós ficam presos ao passado que não volta mais. E fica se magoando, se ressentindo, e fica com raiva, fica com ódio, e fica perscrutando em sua mente, trabalhando a sua mente. Se eu encontrar aquela pessoa que me magoou, eu vou retribuir o mal que ela me fez. E por aí afora, vivendo no passado. Enquanto poderia estar adorando, curtindo, aprimorando-se no presente. Porque aí, é neste presente, no agora, que estamos construindo o nosso futuro. Como queremos estar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Depende tudo do momento atual. Se ficamos presos ao passado, com ressentimentos, mágoas e tristezas, o nosso presente já está assim. E como será o nosso futuro? Igualmente triste, magoado, ressentido. Porque é isso que estamos trabalhando no presente e construindo o nosso futuro. A partir do momento que exercitamos o perdão, e o perdão não é o esquecimento, o perdão é a compreensão daquela situação, e compreendendo que todos nós estamos num processo evolutivo, que todos nós somos seres humanos que erram, que ainda vivem muito da sua ignorância, da sua primitividade, dos seus vícios. Entendendo isto, que nós, tanto quanto os outros, estamos nessa mesma situação, conseguimos não esquecer, porque a mágoa existiu, o ferimento existiu. Não é esquecer, mas é sublimar esse sentimento, entendendo que tanto quanto o outro errou, eu também erro. E tanto quanto o outro erra, eu erro, o outro também pode errar. E isso depende, única e exclusivamente, da nossa consciência. Da consciência que temos de viver o presente. É esse convite que eu faço a todos. Entendamos que perdoar é entender as situações do passado, extrair as suas lições e viver o presente plenamente, entendendo que cada um está construindo o seu futuro. É viver nos caminhos, né, como diz na medicina psicossomática, ampliando a sua percepção de saúde, ampliando a correspondência entre nossos estados íntimos para retribuir ao nosso corpo físico a saúde que nosso espírito tem, a luz divina que ele já traz para nós. É entender que ainda tenhamos problemas disparados com ordem física e espiritual, mas que esses problemas são originários para justamente darem a nossa compreensão da necessidade do perdão, de vivermos com tranquilidade o hoje, o agora. E sabendo que se errarmos, poderemos sim nos perdoar. Começa por aí, pelo auto-perdão, o perdão de nós mesmos, de nossas próprias faltas, entendendo que somos seres falhos. Esse é um ato de amor para com nós mesmos. E entendendo este ato de amor para conosco, nós também poderemos exercitar este ato de amor para com o próximo. Porque o que não foi o que Jesus nos ensinou, o que quereis para nós, o que queremos para nós, querereis também para o próximo. Queira também para o próximo. Deseje para o próximo o que deseja para si. É esse ensinamento que viemos e vivemos
para trabalhar em nós, no nosso dia a dia. Né? Há milênios estamos nessa luta, nessa batalha diária, nessa convivência, né? Jesus nos ensinando com o seu próprio exemplo o segredo da saúde perfeita. E a gente vem há milênios se debatendo e não praticando esse amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. A propósito, né, há uma interessante observação no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem assinalada por um espírito amigo no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Resumindo, amigos, caríssimos amados, irmãos de convivência terrena, seguiremos incólumes até as alfinetadas alheias, né, protegendo a nossa pele como um sagrado manto do Evangelho. Sejamos nós também, tenhamos nós também a pele de rinoceronte que Emmanuel tanto sugeriu a Chico. Agradecemos a Deus Pai de amor por mais essa oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho e que possamos levá-lo para o nosso dia a dia. Hoje, agora, a partir de agora em nossas vidas, vivamos o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Deus Pai de amor. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre o melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.